Muitos crentes foram pegos agora, crentes do manto, crentes que rodavam, crentes que pulavam, crentes que se dizia que era o bambambam, lembra? Mas numa hora como essa tiveram medo, porque era crente que expulsou demônio, porque crentes que expulsou demônios terríveis dos corpos das pessoas, e numa hora como essa, as pessoas agora estão temerosas com medo do coronavírus. Sabe por quê? Pessoas que num dia arrebentaram obras de feitiçaria, quebraram obras de umbanda, de quimbanda, candomblé, foram lá e disseram: Senhor, repreenda em nome de Jesus. Jesus quebrou, queimou roupas, fez tanta coisa, entrou dentro de cemitério, fez obras extraordinárias, mas numa hora como essa não tem estrutura. A mídia massificou a notícia do coronavírus, está matando, e está matando mais uma ali, abrindo covas ali, e as pessoas estão morrendo, não estão podendo ser vistas, não estão podendo ter um enterro digno, tem que ser jogada dentro de sacos, serem isoladas em saco plástico. Irmãos, as pessoas ficaram aterrorizadas, as pessoas ficaram em pânico. E o que aconteceu? A maioria que se dizia do manto, a maioria que se dizia que expulsava demônio, estão dentro de casas agora recuadas, estão dentro de casa agora nervosas, empolvorosas, dizendo que se sair à rua vai morrer. Irmãos, ninguém aqui está negligenciando a existência do vírus e a letalidade do mesmo, mas eu entendo como crente, eu não culpo o ímpio, porque o ímpio não tem a fé que eu tenho, eles não podem falar da maneira que eu falo, porque não conhecem o Deus que eu sirvo, e nem o seu, mas o crente a gente tem que abrir a boca e falar: irmãos, eu tenho a consciência do que esse vírus pode fazer, eu sei que ele mata, e eu não sou aqui nenhum ingênuo e nenhum irresponsável, eu sei, mas eu também sei que há um Deus mais poderoso do que esse vírus, que me guarda, que me livra, que assim como me dá poder para repreender Satanás e seus ardis, tem me dado autoridade para repreender esse vírus, para não chegar na minha casa. E ainda que chegue, porque eu mesmo sendo servo de Deus, às vezes a gente é atingido no campo de batalha, a guerra é muito grande, a gente é atingido por um dardo, é uma dor, é um dardo daqui, é um dardo de lá, Deus permite, mas o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que manda o dardo embora, é o mesmo Deus que manda Satanás recuar, que sai justamente esses dardos, é para me dar experiência, é para dar experiência para você. Então eu tenho que crer, nessa hora o meu emocional tem que estar forte, porque se o meu emocional não estiver forte, sabe o que vai acontecer? Eu serei abalado, eu deixarei o medo ser maior do que minha fé, eu deixarei o medo roubar a minha fé, quando na verdade a fé é o único instrumento que eu tenho para se chegar a Deus, porque segundo diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, creia nisso, que se o meu medo for maior do que a minha fé será abatida ante o meu medo. Mas se a minha fé for maior do que o meu medo, aí sim é o meu medo que será abatido ante a minha fé. A minha imunidade vai estar lá em cima. Eu sei em quem eu tenho crido. O coronavírus pode vir, mas o Senhor está comigo. O diabo pode vir, o Senhor está comigo. Irmão, olha para cá o que eu vou te falar. Quando eu abandonei o tráfico, quando eu abandonei a vida que eu levava, o revólver, as armas, eu sabia para quem eu estava vindo. Eu sabia quem eu estava servindo. Eu sabia em quem eu estava adorando, a quem eu adoro. Irmãos, eu sei para quem eu estou servindo. Então, meus irmãos, é isso que você precisa entender. Pastor, mas o coronavírus chegou aqui em casa. E aí? Usa os recursos que tem. Tem um médico. Tem um remédio? Usa. Mas usa-se porque a Bíblia diz que Deus curou a Ezequias da sua doença e depois mandou ele usar pasta de figo para fechar a ferida. Então, não é pecado usar o remédio. Não é pecado, não tem problema nenhum. Então, mas faz a tua parte. Mas a hora que
Rapaz, tá travando a minha internet, né? Irmão, que guerra. Que guerra, né? Se eu tivesse falando aqui de coisa ruim, de coisa que não presta, não travava, né?